a proposta do pastor era falar sobre Pentecostes hoje, que é uma das 7 festas e que foi uma das festas obrigatórias dadas pelo Senhor e que é celebrada até hoje pelos judeus, tanto os judeus crentes no Messias, quanto os judeus ortodoxos, e por vários cristãos que já entenderam o sentido real da festa, né? Não só judeus celebram, mas cristãos também celebram essa festa. Cristãos que já entenderam, já compreenderam, já tiveram revelação, também celebram essa festa. E ela é conhecida hoje como Shavuot, que significa festa das semanas. Por que ela é feita, um dos nomes, ela é conhecida por vários nomes. Eu posso dar referência para você de onde você vai encontrar cada nome desse, mas eu não vou ler porque a gente não tem tempo. Vai ser só uma pincelada e as perguntas, anotem, segurem e o outro dia a gente reúne e vocês metralhem, ok? Mas que hoje não vai ser possível por causa do tempo. E eu vou só dar a referência se quiser anotar para meditar em casa, ok? E por que semanas? Porque ela era celebrada 7 semanas após a festa do molho das primícias e mais um dia, ou seja, 49 mais um. No grego, Pentecostes, festa do dia 50, né? E nos judeus, Shavuot, a festa das semanas, 7 semanas mais um dia. E também é conhecido como festa das primícias, porque eram apresentadas as primícias dos grãos colhidos, nessa época ainda não eram colhidos frutos, tá? Cereais só. E também era conhecida a festa das cabanas, primícias, me perdi um pouquinho agora. Tabernáculo também é uma coisa com cabanas. E como a festa das cabanas, porque eles tinham, essa era de tabernáculo. Shavuot, colheita, festa das semanas, primícias e Pentecostes. Isso daí. Na festa da colheita, você vai encontrar na Bíblia dizendo isso sobre Pentecostes, que chamando festa de Pentecostes como festa da colheita, em Êxodo 16. Como festa das semanas, em Deuteronômio 16. Está falando muito rápido? Sim. Êxodo 16, o primeiro. Depois Deuteronômio 16, 10 e 16. Deuteronômio 16, 10, versículo 10 e versículo 16. Deuteronômio é festa das semanas. Quando fala, é tudo a mesma festa, tá? Sim. E primícias, como primícias você vai encontrar em Êxodo 34, 22 e Números, está muito rápido, 28, 26. E como Pentecostes, em Atos 2:1, Atos 20, 16 e 1 Coríntios 16, 8. Ok? O que eu vou falar para vocês? Antes da gente entrar em Pentecostes, eu preciso situar um pouquinho que seja sobre as 7 festas, senão a gente vai ficar perdido. Porque Pentecostes, ela é a metade do caminho. Nós estamos na metade do caminho. Como quem estava aqui na Páscoa vai acompanhar o Rodrigo, por exemplo. O Ciro estava aqui, tal, o pastor, a irmã, eles vão acompanhar. Mas quem não estava na Páscoa pode ficar assim, não estou entendendo nada. Então, a gente tem que se situar um pouquinho para poder ter sentido, né? Falar sobre Pentecostes, né? Então, as festas
bíblicas, elas são figuras. Quem estava aqui na aula de Páscoa ouviu a explicação sobre sombra, figura, tudo direitinho, né? As festas, elas são sombras ou figuras dadas por Deus para, de forma profética, mostrar o que Ele faria e o que Ele fará com a igreja. Ok? Se nós olharmos assim, atentamente para os detalhes das festas, nós vamos identificar claramente que todos os eventos que elas são sombra ou prefiguram, eles se cumpriram exatamente nas datas e épocas que as mesmas deveriam ser celebradas como foi ordenado por Deus, como estatuto perpétuo, santa convocação, como algo obrigatório. Ok? Jesus, quando ele cumpriu o sentido profético de algumas festas, ele cumpriu exatamente no dia em que aquela festa tinha sido colocada por Deus como celebração obrigatória pelo seu povo 3 vezes ao ano. Porque Deus falou: subi a mim todos os homens, judeus, pode estar em qualquer lugar, em qualquer nação, subi a Jerusalém e celebrai a mim festa 3 vezes ao ano. Isto é santa convocação e estatuto perpétuo por todas as gerações. Amém? Quais são os capítulos que falam mais, né? Claro que vários lugares você vai achar, mas falam mais sobre as festas e as santas convocações, com detalhes, né? Deuteronômio 16, Êxodo 23 e Levíticos 23. Ok? Esses capítulos são metódicos, detalhistas, com aquelas coisas que dão o que a mais a revelação, né? E que a gente não vai poder entrar nisso hoje, porque é muito grande, extenso a leitura desses textos, né? Ok? Quais são as festas? Alguém conhece? Quais são as festas bíblicas instituídas por Deus? Alguém já viu isso? Não? Páscoa, tem a festa dos pães asmos. Isso, já começou certo, na ordem certa ainda por cima. Páscoa, molho das primícias, que é bem molho das primícias, é isso mesmo. Que daí eu não tô molho das primícias no... e primícias, são duas coisas diferentes. Então são Páscoa, pães asmos, molho das primícias, que eram os frutos temporâneos, fora de época, que o povo pegava um molhinho, um feixe, que era o que dava, apresentava lá, levava o sacerdote fazia uma oferta movida, não tinha, não era colheita. Entendeu? Eram os grãos temporâneos, nascidos fora de época. Então é Páscoa, pães asmos, Pentecostes. Páscoa, pães asmos, molho das primícias. Aí depois, isso aqui, essas três, elas formam um conjunto, que a gente chama de primeira grande festa, que são 3 festas subdivididas em 7. Porque o povo subia a Jerusalém e eles celebravam a Páscoa, os pães asmos, o molho das primícias, e só depois eles retornavam para os seus lares. Ficavam todos esses dias em Jerusalém. Depois, contava-se 7 semanas mais 50 dias, e o povo subia novamente a Jerusalém para celebrar a 4ª festa, Pentecostes, que era uma festa de um dia só. E aí o povo fazia os sacrifícios, aquela coisa toda, e depois eles voltavam para seus lares. 4 meses depois, eles voltavam para Jerusalém. E ficavam muito tempo. Eles celebravam a festa das trombetas, que era para sensibilizar o coração
chofar faz tremer o povo, como fez tremer lá no Monte Sinai o povo, quando Deus tocou o chofar lá do alto do monte, que o povo tremeu de medo. Moisés falou que estava com temor e com tremor, né? E esse toque do chofar durante um dia inteiro, 24 horas tocando o chofar. Depois passam-se 10 dias, onde o efeito do chofar ele vai sendo estabelecido nas pessoas. As pessoas ficam só ali, Deus gerando convicção de pecado, para chegar no dia da expiação. E o dia da expiação é um dia de aflição de alma, de arrependimento para a salvação. E depois disso eles podiam comemorar tabernáculos, que é a colheita final. Aí sim os frutos, azeitonas, uvas, tal, e de onde se fazia o azeite, o vinho e tudo mais, né? Para eles ficavam muito tempo aqui, trombetas mais 10 dias, expiação mais 7 dias de tabernáculos. E no 8º dia ainda tinha uma santa convocação. Só depois eles retornavam para os seus lares. Tá? E eram festas ordenanças, dadas pelo Senhor. Me celebre festa 3 vezes ao ano. Ele repete 3 vezes isso. Me celebre festas 3 vezes ao ano. Tá? E essas festas, elas clarificam o plano de Deus para a humanidade. Elas têm 3 sentidos. Cada uma das 7 festas, elas têm 3 sentidos fundamentais. O sentido histórico, o sentido profético e o sentido pessoal. O sentido histórico, ele se cumpre através da história com o povo de Israel. No sentido profético, ele se cumpre no Messias, ou já se cumpriu, ou vai se cumprir, tá? Ela prefigura, é sombra do que iria se cumprir ou do que vai se cumprir em Jesus, no Messias, e ou na igreja como corpo, igreja coletiva, coletividade. E no sentido pessoal, ela se cumpre na experiência individual, na nossa caminhada com Deus. Deu para entender? Hein? Então, cada uma dessas festas tem esses 3 sentidos. Elas se cumprem nesses 3 sentidos. Algumas festas já se cumpriram nos 3 sentidos, outras festas se cumpriram em 2 sentidos, outras festas se cumpriram só num sentido até hoje. Tabernáculos, por exemplo, só se cumpriu no sentido histórico. Ainda não se cumpriu nem no sentido profético e nem no sentido individual. Que é morar com Deus, né? Tabernacular. E Deus é o tabernáculo entre eles, Apocalipse 21. Então, assim, vocês estão lendo isso aí há 3 semanas, devem estar afiados nisso. Então, ele fala, é uma das referências, né, que fala sobre isso, em várias. Estou falando ela porque eu sei que vocês estão lendo isso. E isso não se cumpriu. Estudar essa festa é mais difícil, porque é algo que a gente não caminhou. E quando a gente vai caminhar numa coisa que a gente não conhece, tem o medo, tem o temor, né? Então, em Pentecostes, hoje, ele é a festa da palavra, onde se lê a Escritura durante o dia todo. Há uma reunião que dura 24 horas em Israel, entre vários cristãos que já entenderam o sentido, e onde a palavra de Deus ela é lida o dia inteiro. Ela é a festa da palavra. A gente vai ver lá que Deus outorga a lei no Monte Sinai, que é a primeira experiência de Pentecostes. Aqui, quando a gente estudou Páscoa, a gente estudou 2 princípios, a sombra e o princípio teológico de sempre quando a gente vai estudar um assunto,
A gente procurar a primeira vez que isso aconteceu. Para ver a raiz. O que Deus estava querendo dizer naquele momento. O que Jesus estava celebrando naquela festa. Qual era o sentido primordial, né, radical daquela festa. Radical de raiz. Tá? E o sentido de sombra, que é o seguinte, vocês podem até rir, mas Deus falou isso comigo. Que eles já ouviram, ela já ouviu, ele já ouviu, é só vocês três que não. O que é a sombra? Como que acontece a sombra? Qual é o princípio? Por que existe uma sombra? Porque tem luz, né? Todo mundo responde isso. Não. Aqui. Olha. Imagina. Tá aqui. Bruno tá aqui em pé. Tá? Aí bateu o sol. Ok? Deu a tua sombra. Alguém viu a sua sombra. Você viu a sua sombra. Todo mundo aqui viu a sua sombra. Por que nós vimos a sua sombra? Por que você mesmo conseguiu ver a sua sombra ali? Porque você estava ali, cara. Você é real, você estava, você era. Entendeu? Então, quando nós falamos aqui, se você não tivesse, não teria sombra. Se o Bruno não estivesse ali, não teria sombra do Bruno. Então, quando a gente fala de sombra nas escrituras, figuras, essas coisas todas, símbolos, a gente está falando disso. A sombra está dizendo que aquilo para que ela aponta existe, é real, está ali. Ok? Não é uma coisa que, talvez, quem sabe. Não, ela existe. Ela é real, ela está, ela é. Amém? Daí a gente consegue andar mais, né, com isso. Então vamos. Aqui nós nos situamos, né, de uma forma geral, sobre as festas bíblicas, né, para poder falarmos de Pentecostes, que é o meio do mapa, né, metade do mapa. Que as festas bíblicas é o mapa espiritual que Deus deixou. Para onde Ele queria que a igreja caminhasse, por onde, como, onde que Ele queria que a igreja chegasse. E Deus não queria que a igreja parasse em Pentecostes. Depois de Pentecostes tem trombetas, expiação e tabernáculos. E nós estamos parados em Pentecostes. Nós nos agarramos em Pentecostes e não largamos mais o osso. Entendeu? Nós não queremos andar para frente. Há 2000 anos nós estamos rodando em volta de Pentecostes. Em volta de Pentecostes. E não andamos, não olhando para frente. E Deus já está em expiação. As trombetas já foram tocadas, nós já estamos em expiação, cara. Nós já estamos em expiação, nós deveríamos estar vivendo isso, chorando nos arrependimentos dos nossos pecados, do pecado coletivo da igreja, do pecado da nação. Sendo sacerdote do pórtico do altar diante do Senhor. O Senhor está vivendo expiação. Nós deveríamos estar vivendo os dias de expiação. Nós estamos em expiação, nós estamos dormindo na luz. Isaac Newton, quem conhece? Pai da física moderna, ele é cristão e ele fez algumas cálculos de predições, essas coisas de datas, e ele fez 4 predições. 3 já se cumpriram, só falta uma. Ele não errou nenhuma. Entendeu? E ele fala, pelo que ele fala, falta 25 anos, pelo que ele fala, para começar a era messiânica. E nós não saímos de Pentecostes. Com que Deus vai casar com que igreja? Com que noiva? Qual é a noiva que ele está esperando? Qual o padrão de noiva que ele está esperando? Uma noiva com quem ele possa se casar, morar junto, tabernacular. Não é isso? E o Pentecostes é o processo que vai, a experiência de Pentecostes é o processo que vai nos levar a isso. Separar as impurezas, para que nós sejamos compatíveis a Ele. Amém? Não é só dons, manifestações, piruetas. Ok?
Esse não é o objetivo do Pentecostes central. Isso vem junto, vem no pacote, é gracioso, é de graça, Deus dá, mas isso não é o objetivo central do Pentecostes. E nós hoje, na nossa maioria entre nós cristãos, nós pensamos que a vida cristã se resume em Pentecostes. Ah, não, o cara recebeu confissão do pecado, se arrependeu, foi para uma congregação, batizou na água, teve a experiência pentecostal, foi cheio do Espírito Santo, recebeu o dom, sei lá o que for, e está tudo ok, está tudo bem, não precisa mais nada. De vez em quando eu estou lá na igreja, falo lá em língua, não se arrepio, estou legal, estou feliz, não preciso de mais nada. E Deus não está feliz, porque Deus tem um plano, e o plano está delineado nas 7 festas. E a gente precisa entender, para a gente entrar nesse plano, Deus, eu quero entrar, me revela, me usa, me leva, me tira todo o temor, me faz ir onde ninguém está dizendo, onde ninguém está falando, onde todo mundo vai dizer que eu sou maluco, porque ainda tem mais algo para se cumprir, mas eu quero ir, porque quando o Pentecostes foi restaurado, porque se perdeu, teve a Era Negra, e foi restaurado no século XX, o que se dizia de quem tinha a experiência pentecostal? Que era tudo maluco, fanático, pirado. Sempre vão dizer isso de quem está falando algo diferente. Algo que eles ainda não, que não foi vivido em coletivo ainda. Ok? Isso é normal, gente. Herege. Tá? E a gente vai ver que realmente havia uma festa para ser celebrada no deserto. Vamos ver lá em Êxodo 5:1. E até que horas, pastor? Tem 20 minutos só para dar lá? Êxodo 5:1. Depois disso, Moisés e Arão chegaram e disseram a Faraó: Eis que Adonai, o Deus de Israel, diz: Deixe meu povo ir para que eles celebrem uma festa no deserto em minha honra. Deixe meu povo ir para que eles celebrem uma festa no deserto em minha honra. Essa foi a palavra que Deus disse para Moisés falar para o Faraó. Então realmente existia uma festa a ser celebrada. Não era uma invenção, uma mentira. Não era uma desculpa de Deus. Existia uma festa a ser celebrada. E Deus já tinha falado para Moisés que ia servir de sinal. Quando ele falou com Moisés na sarça, ele falou que ia servir de sinal que quando ele tivesse resgatado o povo de Israel, ele voltaria naquele monte para servir a ele. Então já estava tudo programado pelo Senhor. Haveria uma festa a ser celebrada, era verdade, não era mentira, Deus não estava brincando. Não era um jogo de psicologia, não era uma estratégia para tirar o povo dali. Se existia uma festa a ser celebrada, Deus queria e quer tirar o povo, as pessoas, do Egito, da opressão, da repressão. Deus quer arrancar o povo, como quis arrancar naquela época, quer arrancar hoje, mas ele nunca pensou em fazer isso, em tirar do Egito e levar para Canaã, para a terra prometida, para a habitação, a morada, com ele, que representa isso, sem passar por Pentecostes primeiro. Pentecostes está incluso nesse plano, e já estava lá na primeira vez que foi celebrado. Ok? Vamos ver lá, Êxodo 3:12. O meu secretário não marcou. Olha aqui. 3:12.
diz assim: ele respondeu. No 11 diz assim, Moisés fala, Moisés disse a Deus: quem sou eu para dirigir-me ao faraó e falar ao povo de Israel e levar o povo de Israel para fora do Egito? E Deus respondeu: tenha certeza de que estarei com você. O sinal de que eu o enviei será este. 2 pontos. Quando você tiver levado o povo para fora do Egito, vocês adorarão a Deus nesta montanha. Então Deus não tinha intenção nenhuma de tirar o povo da opressão, dos maus tratos, da mistura, do distanciamento com Ele, que é isso que Deus quer fazer conosco, tirar-nos da distância que nós temos com Ele, sem passar pela experiência do Pentecoste. Ok? Porque o que é o ponto central do Pentecoste? O que aconteceu nesse dia aqui, quando Moisés subiu a montanha? Eu faço de Deus, sim, amém, também. Mas o que aconteceu assim de mais marcante nesse dia, que depois disso aquilo virou um tesouro, até hoje e ficou guardado num lugar especial e era lido. O que aconteceu? Foi outorgada a lei. E não só os 10 mandamentos que foram escritos com o dedo de Deus, mas os decretos, as regras, a lei oral. Deus foi falando com Moisés e falou para ele: escreva. E Moisés começou a escrever. E gerou um livro da aliança. A gente vai ver a referência aqui. Tá? Esse é o ponto principal. Colocar a lei. E hoje, colocar a lei nos nossos corações. Esse é o ponto de Pentecoste. Ok? Em Êxodo 3:12 ele falou isso. O que isso representa o Sinai? Ele representa a aliança, o pacto, os termos para nós andarmos juntos, o casamento, na verdade. Aliança, pacto, termos para andarmos juntos, os casados sabem, casamento. Senão não tem como andar junto. Amém? Se o povo não aceitasse a proposta de casamento, não aceitasse a aliança da lei, o que aconteceria? Eles chegariam na terra de Canaã, se Deus permitisse, e iria transformar Canaã em outro Egito. Porque a purificação da palavra pura, santa, dos decretos, dos mandamentos, de como viver, de como ser como Deus, de como ser como Yeshua HaMashiach, hoje nós podemos dizer isso, e tal, não estaria com o povo, não estaria com eles. E o que eles teriam como padrão era aqueles, não sei quantos, 400 anos? Quantos anos ficaram no Egito? 400 anos. Não? 400 anos no Egito. 400 anos no Egito. Esse seria o padrão deles. Eles iam transformar a terra de Canaã num outro Egito. Ué, eu vivi 400 anos assim? Esse é o meu padrão. Escravizados. E eu vi assim uma coisa horrível. O plano de Deus é por água abaixo. Né? Então Deus tem todo o cuidado, carinho, amor de passar por Pentecoste acima de tudo. E o que aconteceu ali? Quando ele desceu com a tábua da primeira vez? O povo estava fora do controle. Algumas versões dizem que o povo estava nu. Moisés tinha 80 anos. Imagina o velhinho descendo lá depois de 40 dias só com Deus. Oh, glória. Aí o cara chega lá todo puro, assim, nossa, a presença do Senhor é maravilhosa, que doçura,